pessoal, como vocês estão? Meu nome é Adelislaine, eu sou professora de Biologia, formada pela Universidade Estadual de Goiás, e hoje nós vamos para mais uma aula de Biologia. Hoje nós iremos conhecer as funções vitais do corpo humano. Nós vamos conhecer alguns dos sistemas, que compõem o nosso organismo. E hoje eu vou apresentar para vocês uma apresentação em slides, mostrando para vocês as estruturas, as partes do corpo humano, tá? Através de imagens, para que vocês possam compreender melhor. Vamos lá? Funções vitais do organismo humano. Entendemos como funções vitais o conjunto de reações do metabolismo que garantem a sobrevivência do ser humano. Então, o nosso corpo humano, ele é formado por vários órgãos e sistemas, que trabalham de maneira conjunta para garantir o bom funcionamento do nosso organismo. Dentre essas funções, nós podemos identificar o sistema digestório, o sistema respiratório, o sistema circulatório, o sistema excretório e os sistemas de controle nervoso e hormonal. Hoje nós iremos estudar apenas os dois primeiros sistemas, que é o digestório e o respiratório. Nas próximas aulas, nós iremos estudar os outros sistemas que compõem o nosso organismo. Nutrição, ou sistema digestório. Ele representa a função que é responsável pela obtenção, processamento e aproveitamento dos nutrientes contidos em nossa alimentação. Tem como objetivo nos fornecer matéria-prima para a produção de energia, crescimento e reposição das células, Então, esse processo ele é garantido graças à ação dos vários órgãos que compõem esse canal alimentar. E que órgãos são esses? Nós vamos conhecer agora cada um deles. Esses órgãos, eles são a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e o ânus. Existe ainda também a presença de glândulas acessórias, Essas glândulas, elas servem para sintetizar substâncias que são essenciais no processo da digestão. E que glândulas são essas? São as glândulas salivares, o pâncreas e o fígado. E agora nós vamos conhecer cada um desses órgãos, Então, a digestão, ela se inicia na boca, Na boca, essas glândulas salivares, elas são responsáveis pela secreção da saliva, Essas glândulas acessórias. Ou seja, elas atuam na digestão química. Na saliva também ela é encontrada a amilase salivar, que é uma enzima, que atua quebrando os carboidratos. Temos também a língua, A língua, ela também é uma estrutura muito importante presente na nossa boca. Ela é responsável também por ajudar o alimento a se misturar com a saliva e também a mover o bolo alimentar para o fundo da cavidade oral para ser deglutido, O que mais que nós temos? Nós temos também o esôfago, O esôfago, ele é um órgão tubular e musculoso que conecta a faringe com o estômago, que está logo abaixo aí. O bolo alimentar, quando ele atinge o estômago, graças às contrações do músculo liso, que forma o esôfago, Essas contrações são chamadas de contrações peristálticas. Em seguida, nós temos o estômago, O estômago ele é um órgão dilatado do sistema digestório que está localizado logo abaixo do diafragma. Nesse órgão, o bolo alimentar ele vai sofrer uma ação do suco digestivo, chamado suco gástrico, que é a mistura dele graças à atividade muscular do órgão. Nesse momento, aquele bolo alimentar ele vai passar a ser chamado de quimo, Depois nós temos o intestino delgado. O intestino delgado, ele é uma proporção mais longa do nosso sistema digestório, E ele possui 3 segmentos, que é o duodeno,
o jejuno e o ilho, né? Nessa porção do sistema digestório, a digestão ela é finalizada e a absorção de nutrientes, né? E o órgão responsável pela maior parte do nosso processo de digestão. Nós temos a bile, que é produzida pelo fígado, ela é armazenada na nossa vesícula biliar. Ela atua, né, nesse momento como emulsificante, ou seja, ela facilita a digestão dos lipídios, né? Nós temos também o jejuno e o ilho, que eles são as porções seguintes do intestino delgado. E eles vão atuar principalmente na absorção dos nutrientes, graças à presença das vilosidades e das microvilosidades. Nós temos em seguida o intestino grosso. Lá no intestino grosso, ele é responsável pela absorção da água e a formação da massa fecal, né? Além disso, ele pode ser dividido em 3 partes, né? Em seco, colo e reto. Nós temos também as glândulas acessórias, né? Que são as glândulas salivares, o pâncreas e o fígado. Então, as glândulas salivares, elas são responsáveis pelo quê? Pela saliva, né? Que é uma substância rica em água, mas que também apresentam outros componentes, como enzimas e glicoproteínas. Temos o pâncreas, né? O pâncreas é uma glândula mista, ou seja, ele possui várias funções endócrinas e exócrinas, né? A função exócrina, ela é responsável pela produção do suco pancreático, que apresenta uma série de enzimas que vão atuar na digestão, além de bicarbonato, né, que vai neutralizar a acidez do quimo. E a porção endócrina do pâncreas, ela é responsável pela produção de 2 hormônios muito importantes, que é a insulina e o glucagon. Nós temos também o fígado, né? O fígado, ele é o segundo maior órgão do corpo humano, né? Qual que é o primeiro órgão maior do corpo humano? É a pele, né? E ele atua em diversas funções no nosso organismo. Porém, na digestão, seu papel é garantir a produção da bile, né? Que é aquela substância que eu falei lá, que é armazenada na vesícula biliar. Então, agora nós vamos para o sistema respiratório. O sistema respiratório, ele é o sistema responsável por garantir a captação do oxigênio do meio externo, né? E a liberação de gás carbônico. Então, agora nós vamos conhecer os principais órgãos do sistema respiratório. Então, esses sistemas são as fossas nasais, né? As cavidades nasais, a faringe, a laringe, traqueia, os brônquios, os bronquíolos, alvéolos e os pulmões. As fossas nasais, elas é o primeiro lugar por onde o ar vai passar, né? Já a faringe, ela é um órgão músculo-membranoso. Ele é comum tanto no sistema respiratório como no sistema digestório também. Nós temos também a laringe, né? Que é um tubo de cerca de 5 centímetros de comprimento, que ele apresenta forma irregular. E ele vai atuar garantindo a conexão entre a faringe e a traqueia. Depois vem a traqueia, né? A traqueia ela é um tubo formado por cartilagens, né? E alaninas, e em formato de C. Logo depois da laringe, a traqueia ela vai se ramificar, dando origem a 2 brônquios, que são denominados de brônquios primários. E os brônquios, o que são? Os brônquios são ramificações da traqueia, né? Que penetram cada um em um pulmão pela região do ilho. Depois nós temos os bronquíolos. Os bronquíolos são ramificações dos brônquios, né? Que possuem um diâmetro de cerca de 1 milímetro e não possuem cartilagem. Nós temos também os alvéolos pulmonares,
Esses alvéolos, eles são estruturas que fazem parte da última porção da árvore brônquica e eles estão localizados no final dos ductos alveolares. Depois, nós vamos ter os pulmões, né? Os pulmões, eles apresentam o seu parênquima formado principalmente por alvéolos. Esses alvéolos, eles são bem parecidos com vários cachinhos de uva. Então, os pulmões, eles são órgãos em formato de cone que apresentam consistência esponjosa, né? E ele apresenta na maior parte do seu parênquima formado por alvéolos, como eu disse, sendo estimada a presença de cerca de mais de 300 milhões de alvéolos nos pulmões. Cada pulmão, ele é revestido por uma membrana chamada de pleura. O pulmão de uma criança, por exemplo, geralmente ele apresenta coloração rósea, tá? Enquanto a do adulto, ela pode ter uma coloração mais escura, devido à maior exposição à poeira e à foligem, né? Então, como funciona o sistema respiratório? O sistema respiratório, ele funciona garantindo a entrada e saída do ar do nosso corpo, né? O ar normalmente ele se inicia entre as fossas nasais, onde ele é umedecido, né, aquecido e filtrado. Então, ele segue para a faringe, posteriormente para a laringe e depois para a traqueia. A traqueia ramifica-se em 2 brônquios, dando acesso aos 2 pulmões. O ar segue, então, dos brônquios para os bronquíolos e, finalmente, chega aos alvéolos pulmonares, né? Agora, a respiração, ela é conseguida graças à realização de 2 movimentos respiratórios, né? A inspiração e a respiração. Os movimentos respiratórios garantem a entrada e saída de ar, né? Então, a inspiração, ela garante a entrada do ar no sistema respiratório. Nesse processo, há uma contração do diafragma, né? E dos músculos intercostais, levando à expansão da caixa torácica e diminuição da pressão no seu interior. E a expiração é quando o ar sai do sistema respiratório, né? Nesse processo, os músculos torácicos, eles vão relaxar, assim como o diafragma, né? Levando à redução da caixa torácica e o aumento da pressão interna. Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre a atividade que vocês deverão desenvolver. Então, pessoal, a atividade que eu quero propor para vocês é vocês desenvolverem uma oficina. Nós vamos realizar uma palestra na escola sobre medidas de ação para a promoção da saúde, né? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão desenvolver slides também. Se quiser desenvolver cartazes também. Sobre o quê? Sobre doenças causadas pelo mosquito, por exemplo, a dengue, a malária. Nós vamos falar também da prevenção contra o uso de drogas, né? A importância de uma vida equilibrada, atividades físicas, campanhas de vacinação, saneamento básico, né? Então, sim, cada um de vocês vai falar sobre um determinado tema, falando sobre essas medidas de promoção para a saúde, né? E vocês vão ser avaliados pelo envolvimento na oficina e também eu vou aplicar para vocês depois uma prova escrita sobre o conteúdo que eu falei hoje, sistema respiratório, sistema digestório, sobre o tema que vocês irão apresentar para a escola, tá bom? Então, por hoje é só e até mais!